Fato importante, fato relevante nesse começo de gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. E a gente tem aqui, um timaço hoje para te deixar por dentro de tudo, dos motivos, do porquê, o que acontece agora. Vai se juntar aqui ao time a nossa analista, Thaís Arbex. Bom plantão, hein, companheira? Olá, Stephanie, bom dia para você. Acho que é a primeira vez que a gente se encontra ao vivo. É verdade. Eu comentei isso ontem, viu? Falei, gente, nunca trabalhei com Thaís Arbex diretamente, assim, né? Eu aqui no estúdio, você aí em Brasília. É um prazer estar falando contigo. E já de cara com esse noticiário, né, Thaís? Ontem chama muita atenção que em menos de 20 dias a gente já vê a primeira troca, né, no alto escalão do governo Lula e num setor que para ele é tão caro e tão delicado nesse momento de turbulência, né? A gente vinha falando aqui com a Juliana Lopes justamente nesse contexto de turbulência que a nossa democracia vive, troca-se na área militar. Sim, Stephanie, essa troca, ela ocorre depois de uma série de fatores. Ontem, então, logo a gente trouxe essa notícia, acionei uma série de pessoas para tentar entender o que havia motivado essa mudança e autoridades que acompanharam bem de perto essa decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, me apontaram dois fatores decisivos. Aquele que a gente já noticiou aqui, que era a recusa do general Arruda de remover Mauro Cid, o tenente-coronel Mauro Cid, do comando de um batalhão do Exército em Goiânia. Quem é Mauro Cid? Era o homem de confiança de Jair Bolsonaro. Ele foi o homem de confiança do presidente, do ex-presidente, durante os 4 anos de governo de Jair Bolsonaro, lá no Palácio do Planalto. No fim do ano, ele foi, então, deslocado para comandar esse batalhão em Goiânia. O que essas fontes disseram é que havia uma resistência de Arruda de tirá-lo de lá. Mas mais do que isso, Stephanie, tem um ponto bastante importante, que seria o que foi apontado para mim como uma leniência de Arruda em punir os militares que participaram do dia 8 de janeiro aqui em Brasília, dos atos criminosos aqui em Brasília. Qual foi a avaliação que me passaram? Que a Arruda vinha manifestando uma certa resistência no controle das tropas. E por que isso ficaria ainda pior? Porque a gente sabe que as investigações estão correndo sobre os atos do dia 8, tanto na esfera do judiciário, da justiça civil, quanto na justiça militar também. E aí, há uma perspectiva, pode ser, eventualmente, que se determine prisões de militares. E aí havia um temor, passou a ter um temor no governo de que eventuais prisões e sem o controle das tropas, sem um comando que estivesse disposto a punir de fato, poderia se criar o caos. Então, esses dois fatores foram decisivos para essa demissão, segundo me informaram as fontes com as quais eu conversei. Stephanie. Pois é, Thaís, porque quando a gente fala, né, dos militares, o comando e o respeito à hierarquia talvez sejam a principal característica desse setor da sociedade, né? Então, daqui para frente, há de se investigar a participação ou até mesmo a leniência, né? A falta da voz ativa, a falta do comando de quem deveria ter impedido toda aquela atrocidade, aquela verdadeira atrocidade que aconteceu aí em Brasília. O que a gente já sabe do perfil do novo comandante do Exército? Qual a relação dele com o presidente Lula? Por que esse nome, hein, Thaís? O que a gente tem, Stephanie? O nome do general Tomás Paiva, ele já vinha sendo cotado desde dezembro. Vou fazer um rápido histórico aqui. Não sei se todo mundo lembra, mas durante a transição de governo, a questão da defesa, ela sempre foi a mais delicada. Tanto que não se criou um grupo de trabalho como se criou nas outras áreas. A decisão sobre quem seria o ministro da Defesa, ela demorou um pouco mais para ser tomada. Por quê? Porque justamente Lula assume um governo
com uma dificuldade de interlocução com as Forças Armadas. Isso todo mundo sabe. Por quê? Porque nos últimos anos as forças foram levadas para dentro da política. Então, chega neste momento. Lá em dezembro, Lula começa a ouvir uma série de pessoas para formar o novo comando das forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, e alguns nomes começam a serem sugeridos para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O nome de Thomaz Paiva chegou a ser sugerido a Lula, ao governo Lula, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Só que qual foi a opção de Lula naquele momento, Stephanie? Foi a de, no Exército, seguir a linha de antiguidade. Então, o agora ex-comandante Arruda, na linha, era o mais antigo. Thomaz Paiva, ele também está nessa sucessão. Ele é o terceiro mais antigo. Mas naquele momento, Lula optou por escolher o mais antigo da tropa, o mais antigo da força. Então foi por isso que ele fez a escolha por Arruda. Qual que é o perfil agora de Thomaz Paiva? A gente viu o vídeo dele, né? Viu a Juliana citando as declarações. A gente vai ver na sequência. A Juliana citando as declarações dele. É esse o perfil dele. Eu acho que essa fala de Thomaz Paiva, ela traz um pouco de segurança e estabilidade para o governo. Porque o que a gente vive, né, neste momento, principalmente depois do dia 8 de janeiro. A gente vive uma espécie de crise de desconfiança mútua, Stephanie, muito dita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também muito criticada internamente pelos militares. Então, a partir de agora, a ideia é que, pelo menos se espera, que haja que se fale a mesma língua, que o comandante do Exército e o governo consigam trabalhar nessa mesma linha, Stephanie.